Olá, meus queridos, tudo bem? Temos uma mensagem para a gente hoje. Essa mensagem vai mostrar para mim e para você o grande amor de Deus pela raça humana. E entre essa raça humana existia um homem por nome Manassés, era um rei. E eu quero falar um pouquinho sobre a situação dele para você, para que você entenda que ainda existe esperança por mais terrível que a pessoa seja. A Bíblia chega a mostrar que esse homem foi o homem mais perverso, o homem mais terrível que a história bíblica já contou, já falou. Ele era um sádico, ele tinha prazer em ver as pessoas sendo torturadas, as pessoas sendo mortas. Pensa um negócio desse. Ele era uma pessoa que sentia prazer na morte e na dor que as pessoas sentiam, causadas a mando dele. Esse homem chegou a mandar matar um profeta. Mandou que colocasse, o profeta chegou até ele para levar uma mensagem de Deus para ele. Ele não gostou da mensagem, essa história não está na Bíblia, ela está nos escritos históricos, tá? Você vai perguntar, mas está na Bíblia? Não, calma, não está na Bíblia, está nos históricos, tá? Nas histórias. E as histórias revelam que ele mandou matar um profeta Isaías, porque levou a mensagem, mandou a mensagem para ele de Deus, e ele não quis ouvir. Então ele mandou que colocasse o profeta dentro de um tronco e mandou que fosse cerrado ao meio. Assim conta a história, tá bom? Esse homem foi terrível demais. Eu acredito que entre ele e as pessoas mais terríveis que já pisaram nesse mundo, ele foi um dos mais terríveis. Tá? Terrível numa questão geral. Agora o interessante, porque ele conhecia Deus, a família dele ensinou sobre a palavra de Deus para ele desde da sua infância. Como eu dizia assim para você, ele cresceu conhecendo as verdades de Deus. Ele conhecia a Deus de perto, ouvia falar, os seus pais criaram ele no costume e seguindo o que diz a palavra de Deus, a Bíblia. Só que num dado momento da história, ele tomou uma decisão errada, tomou uma decisão usada ali por Satanás, que é Satanás que vem para destruir a vida das pessoas. As pessoas dizem assim, porque Satanás vem para matar, roubar e destruir. A Bíblia não diz que Satanás vem para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas aí as pessoas pegam essa passagem e atribuem a Satanás, porque ele que é o que veio para matar, roubar e destruir, né? Ele vem destruir sonhos, vem para tirar a vida das pessoas, usar as pessoas para tirar a vida. E esse homem aqui também foi usado. E essa história, a gente podia dizer, mas essa história não podia estar na Bíblia, a história da Bíblia são histórias de amor, história de coisas boas, né? Mas para você ver que por mais difícil que a situação da pessoa venha estar, da pessoa que você conhece, essa mensagem é para trazer esperança, ainda que a gente ache que não respira mais, ainda que a gente acredite que não tem mais saída, você vai ver hoje que existe uma saída. No livro de 2 Reis, no capítulo 21, conta a história de Manassés. Tá? Ele tinha 12 anos de idade quando começou a reinar em Jerusalém. E ele foi ensinado pelos pais dele, né, a não adorar ídolos, a não seguir outros ídolos, ensinado desde de pequeno. Porque quando no determinado tempo da história da vida dele, a Bíblia mostra aqui, no versículo 6, no capítulo 21, você vai lendo o capítulo 21 todinho, tá? Mas quando chega aqui no versículo 6, ele chegou ao ponto, no versículo 4, diz que ele começou a colocar dentro da casa de Deus, ídolos dentro da casa do Senhor. Pensa, trazer a idolatria e colocar os ídolos dentro da casa de Deus, dentro do santuário que era para adorar a Deus. No versículo 6 diz assim, olha, queimou o seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com os médiuns e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para lhe provocar a ira. Pensa um negócio desse. Ele queimou o filho dele. Olha, nós amamos os nossos filhos. Quem tem filho ama os seus filhos. Os pais amam os seus filhos.
Ele pegou o próprio filho e levou para queimar em adoração aos ídolos. Ele se tornou agoreiro, sabe? Ele buscava os feiticeiros, os médios, a idolatria, e ele fazia tudo isso, não era para outra coisa, era para causar ira em Deus, para que Deus se irasse com ele. Pensa, matar o próprio filho a deuses, a adoração a ídolos. E a Bíblia vai falando sobre a história dele. Aqui no versículo 12, diz assim: ainda assim diz o Senhor Deus, eis que farei tais males contra Jerusalém e Judá, e todos que ouvirem lhe tirarão ambos os ouvidos. Olha, o que Deus falava para ele através dos profetas: olha, para com isso, muda a tua vida, te arrepende, porque vem um mal sobre ti, e esse mal quando vier, até quem ouvir falar nisso vai ficar com os ouvidos tinindo. Você está entendendo? E Deus vinha falando para ele, e ele não quis acordo. Ele fazia tudo para que ele pudesse causar a ira em Deus. Quando chegamos no versículo 16, ele diz assim: além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém, de uma a outra extremidade afora, com o pecado com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Esse homem fez coisas terríveis. E a história vai falando sobre ele, vai contando as suas maldades, as suas perversidades. Pensa num homem terrível. Ele buscava só fazer o mal. E o mal que ele fazia, ele pensava assim em Deus: vou fazer isso para te causar a ira, para que você fique irado, para que você veja que eu é que mando aqui e não você. Essa era a ideia que ele tinha. E ele agora manda matar os filhos de Deus, derramando sangue inocente por toda a cidade. O que você faria com um homem desse? O que um homem desse merece? Você vai dizer, um homem desse merece a morte, não é isso? Quando chega no capítulo 33 de 2 Crônica, a história dele foi longa, tá? Aqui chegaram aqui no versículo 11, Deus mandou ali os príncipes do rei da Síria e prenderam esse Manassés. Agora, quando prende ele, o povo fica feliz, diz: opa, prender esse homem, que bom que vai ser o final dele. E as pessoas estavam felizes porque ele estava preso. Só que lá dentro da cadeia, no versículo 12, ele, angustiado, suplicou de veras ao seu Deus, e muito se humilhou perante ele, ao Deus de seus pais. Ele estava preso, lá no calabouço, e lá das profundezas, esperando a morte. Ele se lembrou do Deus de seus pais. E ali dentro ele fez uma oração, versículo 13, fez oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Lhe atendeu às súplicas, e lhe fez voltar para Jerusalém ao seu trono. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Lá no fundo do poço, quando não havia mais saída para esse Manassés, estava preso, a sentença da morte tinha chegado para ele. Mas lá no fundo, ele clamou a Deus, ele orou, ele chorou, ele se arrependeu, e Deus se tornou propício para ele, lhe ouviu as orações, ele respondeu à oração. Deus tirou ele do calabouço, ele colocou ele de volta no seu trono. Amém? Isso é para mostrar para mim e para você, meu querido, que por mais difícil que esteja a situação do teu parente, a tua situação, por mais no fundo do poço que ele venha estar, no mundo das drogas, no mundo da bebida, eu não sei, talvez preso, não sei onde ele possa estar, mas uma coisa eu te digo: há esperança para ele. Ele pode estar lá no fundo se sentindo um nada, mas se ele clama a Deus, se você clama a Deus por ele, Deus responde a oração. Amém? Que Jesus te abençoe. Creia que Jesus vai responder a tua oração. Pai querido, abençoe esse meu amigo, essa minha amiga. Que ele continue crendo em ti. Que essa mensagem sirva para dar fé e esperança para ele, para que ele possa crer, por mais difícil que a situação possa estar, o Senhor é o Deus que responde. Amém. Nos encontramos no próximo vídeo. Que Deus continue abençoando muito a sua vida. Amém? Creia em Jesus. Ele é a única saída.